Bom dia, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor Tony Pimenta, que representando o Ministério Público, senhoras e senhores servidores da nossa Corte de Contas, caríssimos telespectadores das nossas mais diversas redes de comunicação social. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 20 dias do mês de maio do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa do Geraldo Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, foi lida em primeira leitura a minuta da resolução normativa de iniciativa da presidência, que trata das sessões virtuais no âmbito do Tribunal de Contas. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora Maria Cleide Costa Bezerra, TC 8416/2023, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 9951/2024, representação, aprovado acórdão. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 3503/2025, representação, aprovado acórdão. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 3370/2025, representação, retirado de pauta para decisão monocrática. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, a conselheira Maria Cleide fez uso da palavra para informar que o programa Jovem Conselheiro da Escola de Contas está concorrendo a um prêmio a nível nacional. Em seguida, a presidência encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Eu solicito à comissão de plenário que proceda à leitura dos processos que estão em tramitação. Minuta de resolução normativa de iniciativa da presidência dispõe sobre a realização de sessões virtuais no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Lida em segunda leitura. Minuta de resolução administrativa de iniciativa da presidência regulamenta o regime de teletrabalho no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e estabelece o fluxo e os modelos de plano de trabalho e termo de ciência e responsabilidade e dá outras providências. Lida em primeira leitura. Concedo, na hora do expediente, a palavra a vossas excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Eu gostaria, antes de passar a palavra, fazer referência que nós estamos com pauta única em função da importância que se dá hoje a essa sessão, que nós estamos votando, apreciando naturalmente para votação as contas de governo do Estado de Alagoas referente ao exercício 2023. Fato extremamente inédito e representa um avanço muito forte. Eu gostaria de parabenizar já de antemão o conselheiro relator, todos os técnicos envolvidos nesta jornada que é um marco aqui para a nossa Corte de Contas. Portanto, como trata-se de pauta única, eu concedo a palavra ao conselheiro relator, Dr. Rodrigo Siqueira Cavalcante. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu trago para relatar o processo TC 5913/2024, que se trata da prestação de contas de governo do senhor Paulo Suruagido Amaral Dantas, governador do Estado de Alagoas, exercício financeiro 2023, cuja documentação foi protocolada nesta Corte no dia 23 de abril de 2024.
Os autos inicialmente foram submetidos à DEFAFOI, que por meio do despacho de número 30/2024, fez a análise dos documentos que deveriam compor a prestação de contas e solicitou à titular da unidade a realização de diligência para a requisição de documentos supostamente faltantes ou ilegíveis, assim como de documentos complementares para posterior análise da referida prestação de contas. A titular da unidade técnica, por meio do ofício de número 07, determinou a expedição de notificação ao senhor governador para que enviasse os documentos solicitados, ou melhor, requisitados, no prazo de 15 dias. Na sequência, a DEFAFOI encaminhou os autos à Diretoria de Fiscalização das Autarquias, Sociedades de Economia Mista e Fundações, a DEFASENF, para elaboração do relatório técnico relativo à administração indireta, a qual exarou o relatório de número 23, que concluiu pela inexistência de anormalidade e opinou pela regularidade das contas. Neste ínterim, o chefe do Poder Executivo Estadual peticionou nos autos, por meio do ofício de número 40, solicitando a dilação do prazo para cumprimento dessa diligência inicial, tendo este relator, por meio de decisão simples, de número 6, proferida no dia 11 de junho de 2024, concedido a prorrogação do prazo por mais 30 dias, nos termos abaixo transcritos. Eu vou pedir vênia a Vossas Excelências para dispensar a leitura do trecho da minha decisão. Posteriormente, a DEFAFOI com o recebimento da documentação que veio a ser apresentada pelo chefe do Poder Executivo, a DEFAFOI elaborou o relatório de número 08, em que fez análise dos pontos de controle e opinou preliminarmente pela emissão de recomendações, determinações e concluiu pela reprovação das contas do chefe do Poder Executivo Estadual, também nos termos abaixo transcritos. Eu vou pedir vênia a Vossas Excelências para dispensar a leitura. O fato é que a diretoria, nesse relatório preliminar, apontou 66 pontos que seriam de melhoria ou de impropriedade e 4 pontos que seriam de supostas irregularidades. O gestor foi citado para apresentação de defesa, tendo comparecido aos autos para solicitar novo pedido de dilação de prazo, dessa vez por mais 60 dias, para apresentar a defesa, conforme ofício de número 64. Todavia, este relator, em 9 de outubro de 2024, proferiu a decisão simples de número 8, na qual, acolhendo parcialmente a solicitação, deferiu a prorrogação do prazo por mais 30 dias, diante da complexidade e do elevado número de pontos de controle. O governador apresentou manifestação de defesa, na qual refutou alguns achados, expôs suas razões e prestou os devidos esclarecimentos. Os autos retornaram à diretoria de fiscalização estadual para análise dos pontos de defesa, tendo ao final emitido parecer prévio pela reprovação das contas do governo do Estado de Alagoas, exercício financeiro 2023. Os autos evoluíram então ao Ministério Público de Contas, que emitiu parecer de número 33
75/2025, peça de número 184, da Lavra do Doutor Procurador-Geral Enio Andrade Pimenta, opinando pela regularidade das contas com ressalva. Esse é o relatório de forma bastante sintética, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, tendo em vista o relatório trazido, eu vou apenas citar os itens, né, que levaram à manifestação com ressalvas nas contas do exercício de 2023 e fazer também algumas considerações do porquê dessas contas terem sido apontadas com ressalvas, diferentemente do encaminhamento da unidade técnica. Né? A unidade técnica encaminhou pela irregularidade das contas. Os pontos que levaram ao Ministério Público a entender pelas ressalvas, né? Inicialmente, como o tribunal já vem apontando aqui em diversas situações, a insuficiência da atuação do controle interno do Executivo Estadual, né? Tendo em vista que até o presente momento, apesar de haver uma lei criando cargos de analista de controle interno para a Controladoria Geral do Estado desde 2018, até hoje a Controladoria do Estado ela vem atuando de forma, né, precária, com 100% dos seus servidores comissionados. Né? Então, se a gente vem fazendo esses apontamentos para que os municípios precisam fazer essa correção, né, municípios que muitas vezes têm muito menos estrutura administrativa, né, do que e até capacidade financeira do que o Estado, nada mais justo também para que a gente faça esse encaminhamento, né, determinando que o Estado, para os exercícios subsequentes, faça a regularização da sua atuação do controle interno. Isso, inclusive, já foi até discutido, né, senhor presidente? Chegamos a elaborar uma proposta de recomendação ao Estado, mas tendo em vista que esse ponto encontra-se explícito na prestação de contas anual, acredito que, se no parecer prévio houver um encaminhamento no sentido de que o Estado, né, faça essa correção para o futuro, eu acredito que seria já suficiente. Ademais, outros pontos que foram levantados pela unidade técnica e acolhidos por esse Ministério Público referem-se à abertura de créditos suplementares em valor superior determinado na Lei Orçamentária Anual, abertura de créditos suplementares utilizando superávit financeiro e excesso de arrecadação com origem de recursos sem lastro suficiente. Todos esses apontamentos trazidos aqui foram levantados pela unidade técnica também. A fortíssima dependência do Estado em relação às receitas federais, né? A gente sabe que isso é uma correção, né? Precisa do desenvolvimento econômico do Estado para isso ir sendo suplantado ao longo do tempo, mas a gente vem fazendo esse apontamento de modo que o Estado precisa incrementar as suas receitas próprias. O déficit orçamentário também da administração indireta, a frustração de arrecadação, apesar de ter chegado muito próximo, né, no cálculo que foi feito, a não aplicação no mínimo de 25%, apenas como uma ressalva, tendo em vista que, pelas contas que fizemos, o cálculo chegou em 24,9%, conselheiro Rodrigo, mas, de toda sorte, preferimos manter como ressalvas, tendo em vista que há também um apontamento de dificuldades de verificação qualitativa nos gastos, tanto de saúde como de educação. Então, para que nas prestações de contas posteriores também o Estado faça o melhor detalhamento desses gastos, a fim de que a gente possa verificar realmente o cumprimento dos mínimos constitucionais. Ademais, também a ausência de saldo suficiente na conta do Fundeb para cobrir o montante dos recursos do fundo não aplicados no exercício, e também a necessidade de um melhor esclarecimento dos gastos do Fundeb que não estão devidamente detalhados. E aqui, senhor presidente, foram esses pontos apontados como ressalvas. E por que eu fiz questão de trazer essas informações? Porque esses mesmos pontos, senhor presidente, senhores conselheiros, eles já haviam sido apontados de forma muito semelhante em prestações de contas de exercícios anteriores, que o tribunal, caso houvesse se manifestado em tempo oportuno, já teria dado a oportunidade do gestor, né, de ter feito essas correções. Né? Então,
Se o tribunal está apontando pontos semelhantes e que em processos anteriores nós também nos manifestamos pela ressalva, né, não teria sentido, sem que o tribunal, né, houvesse instado ao gestor, dado o seu parecer prévio, sem que houvesse essa permissão da correção ao longo do exercício, né, de corrigir essas impropriedades ao longo do exercício, não teria por que o Ministério Público modificar o posicionamento anterior, que havia sido por ressalvas, e partir para a irregularidade direto, né, sem que o gestor tivesse tido a oportunidade de fazer as correções necessárias, tendo em vista que o processo de prestação de contas e o processo de controle externo, um dos objetivos desse processo é justamente fazer com que se corrijam desvios, né, alcançados ao longo do exercício. Até porque, se você for imaginar, né, numa execução orçamentária, né, de bilhões de reais, falhas sempre vão existir. O problema ocorre para caminharmos para uma irregularidade quando o gestor, tendo conhecimento daquelas falhas, ele não adota as medidas, né, tempestivas, né, e as medidas necessárias para se corrigir esses desvios que são naturais, né, de um processo complexo da gestão pública, né, vamos dizer assim, é impossível, né, até que o gestor ele tenha onisciência do que esteja acontecendo em toda a máquina estatal. Então, tendo em vista que esses pontos foram semelhantes a pontos de prestações de contas anteriores e que houve já manifestação pela ressalva e que não houve tempo de correção, né, o Ministério Público, no seu parecer exarado nos autos, encaminha novamente a prestação de contas do exercício de 2023 pela regularidade com ressalvas, fazendo as determinações devidas para que o Poder Executivo Estadual, para o exercício, né, subsequente, prestação de contas agora do exercício de 2025, que ainda vai ser apresentada, né, no exercício de 2026, e aí vamos avaliar o que dá tempo de corrigir, o que não dá tempo de corrigir quando for prestadas as contas, mas a manifestação do Ministério Público para o exercício de 2023, senhor presidente, é pela regularidade com ressalvas das contas do governador Paulo Suruagi Dantas. Essa é a manifestação, senhor presidente. Relator, por favor. Porque o voto conta com mais 70 páginas, então não vou cansar vossas excelências, mas nos pontos principais eu vou fazer a leitura basicamente integral, até para dar transparência ao nosso entendimento e as discussões que possam surgir no âmbito do tribunal. Fizemos inicialmente análise do parecer de controle interno do Estado de Alagoas. Nós mencionamos que se trata do controle interno a principal linha de defesa do governador do Estado, porém mencionamos que, na linha do que foi falado pelo Ministério Público de Contas, a importância de se realizar concurso específico para auditor de controle interno, né? Com expertise para fazer auditoria, já que os relatórios que foram apresentados e a atuação traz algumas vulnerabilidades que poderão, no futuro próximo, trazer algum prejuízo para o chefe do Poder Executivo. Nós mencionamos aqui, por exemplo, que o parecer elaborado, ele traz alguns equívocos, que eu vou pedir vênia para dispensar a leitura, né? Mas, por exemplo, com relação ao déficit orçamentário, superávit orçamentário, na verdade, nós identificamos um déficit orçamentário em 2023. Mencionamos que o documento elaborado pela Controladoria Geral do Estado nos evidencia a necessidade de melhor estruturação deste relevante órgão de controle interno, né, que é a principal linha de defesa do gestor, assim como da realização de concurso para o provimento de cargos efetivos de auditor de controle interno, consoante entendimento cogente consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. Na sequência, fizemos a análise dos instrumentos de planejamento orçamentário, a análise do plano plurianual, a análise da lei de diretrizes orçamentárias. Também foram encontradas algumas impropriedades que não dão ensejo à rejeição das contas.
mas que nós estamos expedindo recomendação para o melhor planejamento, pelo menos no que se refere a esse aspecto orçamentário. Fizemos a análise da lei orçamentária anual, na linha do que foi preconizado pela diretoria, em que foi estimada a receita em 18 bilhões 731 milhões e as despesas em 18 bilhões 731 milhões de reais. Fizemos a ressalva e a crítica quanto à presença de dispositivo estranho à fixação de despesa e a fixação de receita e de despesa na LOA. Esse é um ponto que se repete, infelizmente, nos instrumentos normativos, tanto do Estado como dos municípios jurisdicionados. Passamos a análise do balanço orçamentário, em que nós verificamos que, inicialmente, estimou-se uma receita líquida de 14 bilhões 596 milhões de reais. A receita bruta era de 18 bilhões e alguma coisa, e a líquida em 14 bilhões. A análise da DEFAFOI constatou que as receitas correntes realizadas corresponderam a 98,41% da previsão atualizada, enquanto que as receitas de capital corresponderam a 76,36% da previsão também atualizada, tendo apontado ainda uma frustração de arrecadação no valor de 610 milhões de reais. Foi feita a análise das despesas, que foram fixadas em 18 bilhões, incluindo reserva de contingência de 61 milhões 731 mil reais. Também, conforme ficou demonstrado no balanço orçamentário, as despesas previstas na LOA sofreram alterações na ordem de 33,04%, o que representou um valor total de 4 bilhões 845 milhões de reais, sendo que desse valor, 4 bilhões 563 corresponderam a créditos suplementares e 282 milhões corresponderam a créditos especiais, que possuíram como fonte de recursos o excesso de arrecadação ou superávit financeiro. Ademais, as alterações importaram na elevação das despesas autorizadas para 19 bilhões 509 milhões de reais. Foi feita também a análise da autorização legislativa para abertura de créditos adicionais, e aqui começa o primeiro ponto sensível, pois nós divergimos do entendimento trazido pela diretoria com a devida vênia. Nós entendemos que houve um equívoco na metodologia utilizada. Primeiro porque a LOA, em seu artigo 5º, autorizou inicialmente a abertura de créditos suplementares até o limite de 10% do total da despesa fixada. Ao longo do exercício financeiro de 2023, foram editadas mais 2 novas leis que alteraram o percentual do limite autorizativo contido na LOA, sendo que a primeira, a Lei Estadual 8.940/2023, elevou este percentual para 20% da despesa fixada, enquanto que a segunda lei, a de número 9.036/2023, elevou na sequência o percentual para 30% da receita fixada, consoante se afere do trecho abaixo transcrito. E aqui nós transcrevemos o texto integral das 2 leis. Elas são bastante simples e bastante claras, ao fixar 20% e posteriormente 30% do total da receita fixada. Destacamos ainda
que, além da autorização contida no artigo 4º da LOA, o Parlamento alagoano também editou duas outras leis, as leis 8.837/2023 e a lei 8.965/2023, por meio das quais autorizou o Poder Executivo a proceder à contratação de operação de crédito com garantias da União, bem como abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito autorizada. E aqui também nós transcrevemos o inteiro teor das duas leis, que são bastante curtas também, e, portanto, entendemos que, além do limite de 30% autorizado para abertura de créditos suplementares, que estava prevista na LOA, o governo do estado de Alagoas também possuía autorização para abertura de créditos até o limite do valor das contratações de duas operações de créditos. Como se sabe, os créditos adicionais são amparados pelo superávit financeiro, excesso de arrecadação, operação de crédito, anulação total e parcial ou parcial das despesas, reserva de contingência e recursos, que em decorrência de veto, emenda ou rejeição à LOA, ficarem sem despesas correspondentes. Sendo assim, do limite autorizado de 5.619 bilhões de reais, foram abertos 5.510 bilhões de reais, utilizando-se como fonte a anulação total ou parcial de dotações, representando 29,42% das dotações previstas lá no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. A DEFAFOI, por sua vez, entendeu, com a devida vênia, de forma equivocada, que o limite para abertura de créditos suplementares deveria levar em consideração a dotação inicial líquida, mas a lei não fala isso, a lei fala a dotação fixada no artigo 4º, né? É bastante clara. Pois, na sua visão, o percentual de 30% deveria ter sido calculado em cima do total da dotação inicial líquida. E aí a gente aponta que esse seria um equívoco no entendimento por parte da auditoria, né? O que corresponderia a 14.663 bilhões de reais e que fez com que chegasse à conclusão, ressalte-se equivocada, de que o governo do estado de Alagoas teria ultrapassado o limite para abertura de créditos adicionais. Portanto, esse percentual ficou em 29,42%, como mencionado, esclarecido, e não, portanto, abaixo do limite máximo estabelecido pela LOA, né? Nós mencionamos ainda, aí repetindo o que foi dito aqui, que foi 30% da despesa fixada pelo artigo 4º, que consubstanciou o valor de 18.731 bilhões de reais. Também houve abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação. E aqui nós temos um segundo ponto sensível, né? Porque a diretoria entendeu que houve uma impropriedade ou uma irregularidade por parte do governo do estado de Alagoas. Eu repito que o setor contábil do estado, ele também nesse aspecto, ele atuou de forma correta e que a metodologia utilizada pela diretoria de fiscalização não era a mais correta. Eu vou explicar por quê. A partir da análise das aberturas de créditos suplementares por excesso de arrecadação, a DEFAFOI apontou que, observadas as fontes de recursos, não houve excesso ou que o excesso de arrecadação não foi suficiente para fazer frente à abertura de créditos em determinadas fontes, resultando no valor total de 2.494 bilhões teriam sido supostamente abertos de forma indevida.
em estado a se manifestar, o senhor governador do estado afirmou que destaca-se que o cálculo apresentado pelo Tribunal de Contas não utilizou-se do valor inicial da Lei 8.791 de 2022, que é a LOA, mas do valor inicial atualizado da Receita. Logo, o correto é considerar o valor de 14 bilhões e não de 17 bilhões 610. Ainda neste item, divergimos da posição apresentada pela Diretoria de Fiscalização, pois, seguindo o artigo 3º parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 4.320/64, entendemos que a análise do excesso de arrecadação deve considerar a verificação do saldo positivo das diferenças acumuladas em uma análise mês a mês entre a arrecadação prevista e a arrecadação realizada. Assim, pode-se afirmar que o saldo do excesso de arrecadação apurado a qualquer época pode ser utilizado para a abertura de créditos suplementares ou especiais, desde que sejam observadas as restrições relativas aos recursos vinculados. E aqui nós transcrevemos o artigo 43 da Lei 4.320, que menciona qual seria a metodologia correta a ser aplicada, né? Que é a análise mês a mês e não uma análise para apurar o excesso de arrecadação, análise ao final do exercício financeiro, né? Pode ser que no mês tenha um superávit financeiro que autoriza a abertura de crédito suplementar, mas ao final do exercício tenha-se um déficit e há uma legitimidade para a abertura desses créditos, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4.320. E, neste sentido, nós transcrevemos decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que decidiu de forma unânime que o controle do excesso de arrecadação efetuado somente ao final do exercício inviabiliza a compreensão do fenômeno e a adoção de medidas corretivas, caso os prognósticos não se confirmem, causando inevitavelmente prejuízo por entender-se que houve descumprimento de preceitos legais. A decisão foi proferida no processo de número 876555, que é uma consulta de relatoria do conselheiro alagoano José Alves Viana, que todos nós conhecemos, conselheiro daquela corte. Portanto, entendemos que a análise deste ponto de controle ficou amplamente prejudicada, vez que a unidade técnica não realizou a análise do excesso de arrecadação, seguindo a metodologia mais adequada, ou seja, mediante a apuração mensal, mas realizando a verificação tão somente ao final do exercício financeiro de 2023. Quanto a este achado, deixamos de determinar a reabertura da fase de instrução processual, em virtude de compreender que não compete a este relator ditar ou definir qual a metodologia a equipe de auditoria governamental deve adotar, haja vista que a mesma goza de total independência funcional em face dos seus julgadores. Isso é uma questão de política de controle externo, definido pela presidência em conjunto com... esse julgador não tem autonomia para interferir nas metodologias de auditoria governamental. Também milita contra a abertura da fase de instrução o entendimento pontificado pelo Supremo Tribunal Federal na DPF de número 366, originária do Estado de Alagoas, segundo a qual a demora injustificada e não razoável na elaboração do parecer prévio pelos tribunais de contas não pode impedir o exercício da função julgadora dos parlamentos estaduais. E aqui a gente teve o caso das contas do exercício anterior, em que o tribunal ele demorou para fazer a análise, né? Passou um tempo não razoável para a tramitação de processos, que ficou paralisado indevidamente, e isso gerou
a atuação legítima do Parlamento Estadual, que não poderia se ver impedido de exercer o julgamento das contas e fez o julgamento independentemente do parecer do nosso tribunal, em prejuízo para a atuação constitucional de todos nós. Fizemos análise também da abertura de créditos suplementares por superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, também dentro da normalidade. Esse não foi ponto de irregularidade apontado pela diretoria. Analisou-se o resultado orçamentário do Estado de Alagoas, gerou um resultado orçamentário deficitário na execução, no montante de 963 milhões de reais. Destacamos que a composição do déficit apurado, no qual houve um superávit no orçamento de capital, é superado pelo déficit alcançado no orçamento, o contrário, né? Superado pelo déficit no orçamento de capital. Foi feita a análise do balanço financeiro, né? O aspecto financeiro. Tivemos um resultado correspondente a positivo no valor de 222 milhões de reais. Em uma perspectiva histórica, houve uma elevação de 115,56%, ao passo que no ano anterior o resultado foi negativo em 1.428 bilhões de reais. Análise dos fluxos de caixa, também, né, a diretoria também não aponta qualquer irregularidade. Aspectos patrimoniais, resultado do superávit, déficit financeiro. Estou fazendo uma leitura seletiva, presidente, mas fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Analisou-se a demonstração das variações patrimoniais, e aí a gente chega a outro ponto sensível da prestação de contas, que são os limites constitucionais, especificamente o limite constitucional em educação. Haja visto que a diretoria ela traz pela rejeição de contas nesse ponto. Nós entendemos, usando as glosas que foram feitas pela própria diretoria, que são pontos até de questionamento por parte do gestor, em alguns tribunais eles utilizariam como despesa em educação, mas eu segui a linha mais gravosa para o gestor, nesse caso daqui. E seguindo a linha mais gravosa para o gestor, nós identificamos que foi aplicado o correspondente a 24,93% do limite mínimo determinado pela Constituição. Nós mencionamos também que, ainda que a gente adote a linha mais gravosa, não seria razoável, em razão da aplicação do princípio da insignificância, não seria razoável opinar pela imposição de gestão por ter o gestor deixado de aplicar 0,07% da receita resultante de impostos e as provenientes de transferências constitucionais com a manutenção e desenvolvimento do ensino, até mesmo porque não se demonstra a geração de qualquer, ou não se evidenciou, melhor dizendo, a geração de qualquer prejuízo para a política pública educacional. Desse modo, deve o chefe do Poder Executivo Estadual compensar a mencionada insuficiência no exercício financeiro subsequente, como forma de corrigir a suposta falha que pode ensejar a expedição de opinativo pela rejeição das contas. E aqui nós transcrevemos algumas decisões de tribunais que aplicam o princípio da razoabilidade, que eu vou pedir venha para dispensar a leitura, né? Também fizemos, a partir da análise da diretoria, a análise do
do Fundeb, as receitas do Fundeb, a aplicação dos recursos do Fundeb, a aplicação mínima de 90% recebidos no exercício a título de Fundeb, e a gente verificou que houve aplicação de 98,45%, deixando de aplicar 1,55%, dentro, portanto, da margem permitida pela legislação nacional. Com relação à remuneração dos profissionais em educação básica, houve também a aplicação do mínimo de 70%, na verdade, aplicou-se 81,83%. Também com relação à complementação da União, o VAT, o VAR, houve a aplicação do mínimo. Com relação ao resultado financeiro do Fundeb, nós divergimos do entendimento trazido pela diretoria com a devida vênia, quanto a esse ponto de controle, e deixamos de apreciá-lo neste momento. Divergimos do raciocínio utilizado, haja vista que nosso gabinete entendeu que é possível não ter disponibilidade de caixa para se realizar o empenho, e essa vedação só existe quanto aos últimos 2 quadrimestres contemplados no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os últimos 2 quadrimestres do exercício do ano eleitoral. Porém, além disso, quanto a este ponto de controle, deixamos de apreciá-lo neste momento, por entender que a análise da aplicação dos 10% dos recursos remanescentes para o primeiro quadrimestre do exercício subsequente, essa é uma análise que deve ser feita no exercício subsequente e não no exercício de 2023, né? Sob pena de fazermos o julgamento sobre elementos que fazem ou são referentes a outro exercício financeiro. Fizemos a análise das ações e serviços públicos em saúde, aplicação do mínimo constitucional. Nesse caso também houve o cumprimento do mínimo constitucional, tendo aplicado o Estado 13,74%, dívida consolidada, dívida pública, análise da dívida líquida e a dívida consolidada líquida, também dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação de regência, a análise da regra de ouro, também na linha do que foi definido foi pontuado pela diretoria, nós acompanhamos, houve o cumprimento, operações de créditos, garantias e contragarantias também, na mesma linha, abaixo do limite permitido pela resolução 43/2001, que é de 16%. Por fim, a gente fez análise, aliás, tem alguns outros aspectos. Riscos fiscais, previsto na LDO. Aqui tem alguns pontos de melhoramento que estão previstos, inclusive, no relatório da diretoria, algumas impropriedades, ou melhor, pontos de melhoramento. Fizemos análise de ativos e aplicações de recursos, sem também nenhuma irregularidade. Quanto às emendas impositivas, esse é o 4º ponto sensível trazido, e a gente diverge também do entendimento, diverge completamente do entendimento trazido pela diretoria. Nós mencionamos a emenda constitucional 86/2015, e no âmbito do Estado de Alagoas, o Instituto das Emendas Orçamentárias Impositivas e Voluntárias foi introduzido por intermédio da emenda constitucional número 42/2019, que incluiu os parágrafos de número 12 ao parágrafo de número 20 ao artigo 177 da Constituição Estadual. Desta forma, restou estabelecido que as emendas individuais de parlamentares ao projeto de lei orçamentária passaram a ser aprovadas a cada ano no limite, e aí é onde
existe uma omissão por parte do texto contido na emenda constitucional. Ele fala no limite de 1% da receita corrente líquida prevista no projeto de lei respectivo e encaminhado pelo Poder Executivo. Tais emendas são de execução orçamentária e financeira obrigatórias, excetuados os impedimentos de ordem técnica, conforme consubstanciado no parágrafo 15 do artigo 177 da Constituição Estadual e artigo 40 da LDO. Conforme apurado na Lei Orçamentária Anual do Exercício 2023, foram aprovadas emendas parlamentares individuais no valor de R$ 123.463.000, respeitando, portanto, o limite de 1% estabelecido no parágrafo 12. A grande questão é que a diretoria ela entendeu que esse limite era o limite mínimo, né? Ele teria que fixar acima de 1%. Para a gente não faz sentido, porque se for o limite mínimo, as emendas parlamentares poderão ser fixadas em 10%, em 20%, em 30% do orçamento. E me parece que não foi esse o intento do legislador, ou melhor, do legislador estadual, né? Ao promulgar a emenda constitucional de número 42. Nós fizemos a leitura e a interpretação que nós fazemos é que esse limite é um limite máximo. E respeitando essa interpretação, e ainda que a gente vá para a interpretação que é um limite máximo, mínimo, melhor dizendo, mais gravosa para o gestor, a gente teve o parlamento aprovando emendas parlamentares apresentadas pelos deputados em percentual inferior a 1%. Inferior a 1%. E desse percentual inferior a 1%, foi executado 100% do que foi aprovado pelo Parlamento Estadual, né? Ainda que a gente utilize a metodologia mais gravosa, a metodologia que, ao meu ver, não faz sentido, que seria, repetindo, limite mínimo de 1%, o chefe do Poder Executivo não pode ser responsabilizado pelo fato dos parlamentares terem apresentado emendas que totalizavam menos de 1%. Tá? Então, só repetindo, nós entendemos que esse limite é o limite máximo, não o limite mínimo, e que o chefe do Poder Executivo ele cumpriu integralmente as emendas impositivas do exercício financeiro de 2023. Esse era o ponto sensível que nós divergimos do entendimento trazido com a devida vênia, trazido pela diretoria. Também na sequência foi feita análise de metas fiscais anuais. Aqui também alguns pontos para melhoramento, principalmente no que se refere a esse tipo de planejamento, que é um planejamento mais específico, exige um capital humano especializado nessa área de planejamento orçamentário, e que nós pontuamos que o Estado de Alagoas precisa evoluir para trazer ou permitir que esse planejamento seja mais consentâneo e não uma peça, que não é o caso daqui, não estou fazendo a crítica, mas que muitos entes da federação levam como uma peça de ficção, né? Foi feita análise também de despesa com pessoal, dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi feita análise, quando do envio à DEFASENF, das entidades da administração indireta, tendo apenas sido pontuado a presença do certificado de regularidade previdenciária do Estado de Alagoas, de modo que eu vou passar o voto, senhor presidente, diretamente ao voto. Nós trazemos voto no sentido de emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor Paulo Suruagido Amaral Dantas, gestor do Estado de Alagoas, exercício financeiro 2023,
recomendando ao Legislativo Estadual, quando do seu julgamento, que este seja pela aprovação com ressalvas, amparado nos artigos 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, assim como no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320 e ainda nos artigos 1º, inciso 1, 4, artigo 34 e 94, combinados com o artigo 1º, inciso 1 e artigo 81 da Lei Estadual 8.790/2022, que é a nossa lei orgânica do nosso tribunal. Expedir ofício ao governador, assim como ao responsável pela Controladoria Geral do Estado, trazendo inúmeras recomendações dentro daquilo que foi pontuado pelo voto do nosso gabinete. É como nós estamos votando, senhor presidente. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro relator, doutor Rodrigo Siqueira Cavalcante. Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, primeiro, da minha felicidade em saber que o relatório da diretoria não é vinculante. A segunda coisa, eu não quero crer que é proposital, mas tal como apontado pelo relator, esses diversos erros cometidos pela diretoria, em prejuízo, como disse o relator, dos gestores, se configurar, isso é grave. Não se trata de metodologia. Erros grosseiros de leitura e de aritmética. Grosseiros. Excelência, eu também queria destacar que ouvi o voto do relator, o parecer ministerial, mas quero destacar, evidenciando que parte do que eu vi não é inteiramente verdade. No processo 4589 de 2019, que veio a pleno, que foi julgado aqui, da relatoria do conselheiro Otávio Lessa, ele já apontava o controle interno. Ele disse que o Estado não cumpriu a educação no seu limite mínimo. Então, dizer que o Estado não foi alertado até hoje não é inteiramente verdade. Está no voto de Vossa Excelência. Excelência, controle interno, 2011 para 2012. Em 2018, Excelência, Vossa Excelência já apontou. Estamos em 2025, julgando contas de 2023. Mas a celeridade, a pressa em não se reabrir a instrução para o tribunal fazer aquilo que devidamente deveria fazer, eu acho, com a devida vênia, com respeito à posição dos colegas, temerário ao tribunal. Excelência, o Estado, por não informar o CIOP, deixou de receber em estimativa cerca de 235 milhões do VAT. Verificamos como o conselheiro trouxe elementos novos. Eu até não sei se o que eu vi lá na prestação de contas, se aquilo que está lá encaminhado reflete a realidade. Porque, como apontou, inclusive, o órgão ministerial, que muito parecido com prestações de contas anteriores, e é fato, o que consta dos autos, o que está lá, independente do juízo de valor que se tenha feito sobre o que está lá posto nos autos, é no sentido de que a educação não atingiu o limite mínimo constitucional de 25%. Pelo menos eu até trouxe meu voto para fazer um voto oral, mas diante dos fatos novos eu quero até, Excelência, aqui justificar o meu pedido de vistas do processo para trazer um voto até escrito. Porque eu vou, de fato, conferir se realmente isso é verdade, se foram, de fato, pesquisadas, né, as propostas do Legislativo para que o Executivo, de fato, não cumprisse o limite mínimo obrigatório das tais emendas individuais.
Preciso verificar, porque aqui a diferença é... Existe diferença pelo não cumprimento. Segundo aqui, a saúde também, e aí eu não sei, porque se apontou o descumprimento da educação e não existia. Apontou que cumpriu a saúde, pode ter não existido também. E cita excelência, porque lá dentro está incluso despesa de IPASEAL, que não pode ser computado, dentre outras. E por que não pode ser computado? O IPASEAL arca com gastos de quem? De toda a população alagoana? Evidentemente que não. Por isso que não pode ser computado, dentre outras. Eu aqui entendo que houve abertura, pelo menos pelo que eu vi no processo, de cerca de mais de 2 bilhões e 600 milhões de extrapolação do limite de abertura de créditos adicionais. Precisa, de fato, verificar a lei orçamentária e as outras duas leis de 2023 que aumentou esse valor, abarcando o que aqui eu olhei lá, mas que parece que, segundo o voto do relator, seria de uma outra forma a aritmética aplicada. Não é metodologia, é aritmética, pura e simples. Status bancários. Parece-me que lá a diretoria aponta, e mesmo com o que foi comprovado, ainda há uma diferença de cerca de 1 bilhão e 140 milhões sem comprovação. E apesar, acredito, do gestor ter alegado, não, isso aí são os outros órgãos que têm que comprovar. Não é isso que tem no normativo do tribunal, ele tem que mandar. Não é as contas do Estado. A prestação de contas é pessoal, é personalíssimo, é dele. Ele tem que mandar. Eu acho que isso ninguém discorda. É personalíssimo que ele tem que mandar. Como eu disse, da educação, só apuramos o cumprimento de 23 inteiros e 26 centésimos por cento, quanto o mínimo profissional seria 25. Também, o limite que foi mencionado ao cumprimento do gasto de saúde, só verificamos com a exclusão daquelas rubricas que não poderiam lá constar, como base de cálculo de despesas feitas para cômputo no limite, no percentual de 9 inteiros, 53 centésimos por cento. Pode ser que mude, pode ser que a gente verifique que de fato cumpriu, mas eu, até pelos elementos novos trazidos no voto do relator, eu preciso fazer essa verificação. O Estado também ele ultrapassou a dívida consolidada líquida em mais de 2 bilhões e meio, segundo o artigo 82 da Constituição do Estado de 89. Não sei se isso foi dado a escrutínio do gestor, mesmo porque, pelo que eu vi, o gestor ele se ocupou de responder aquilo que quis responder. Ele não respondeu a tudo. Sem falar, senhor presidente, que aparentemente a instrução do processo quanto à DEFAFOI parece que existiu, mas quanto à DEFASENF não. Porque o relatório foi elaborado por estabilizados e encaminhado por efetivamente ou exclusivamente comissionado. Nesse aspecto, não estaria concluída a instrução, ao meu sentir. Por mais que o tribunal entenda que tanto fez como tanto faz está cumprida, eu ainda estou muito refratário a isso, porque tem um entendimento do STF claro e tem o artigo da lei lá posto. Por mais que se faça qualquer minimização na interpretação, eu não consigo ver de outra forma.
aqui também, segundo verificamos, créditos especiais, créditos adicionados do tipo especial. O conselheiro falou que houve recurso que ficou sem dotação, mas até para a utilização desses recursos tem que ter lei. E só pode ser haver crédito adicional suplementar ou especial, mas através de lei. Precisamos verificar também da existência dessa lei. Não basta só o recurso não ter despesa vinculada a ele, para que seja utilizada a regra comezinha de direito financeiro. É preciso ter instrumentos de modificação do orçamento que existem, com exceção unicamente, se não me falha a memória, posso cometer um equívoco, com relação a gastos com informática. Eu vou chutar, posso errar aqui pela data e muito, acho que desde 2015 parece que há uma pretensa possibilidade da abertura de créditos, se não me falha a memória, extraordinários. Então, os elementos para que se possa modificar o orçamento são só esses 4. As leis dos créditos adicionais, nós temos 3, e mais esse de informática. Não existe mais nenhum outro instrumento, nenhum outro. Cancelamento de resto a pagar processados em quase 70 milhões. A despesa pública ela tem uma sequência. Então, quando o resto a pagar está processado, o beneficiado já prestou serviço com o seu Otávio, já forneceu bem. Verificamos também que não houve o pagamento de juros e comissões na dívida fundada. Então, Excelência, em função dessas situações, inclusive com o senhor Otávio, do que o senhor já havia apontando, inclusive, queria citar no seu voto que o senhor fez uma retrospectiva com relação aos gastos com a educação, que me parece até hoje o limite de 25% parece que é proibitivo de alcançar. O senhor, no seu voto, disse, 2015, 20,14, 2016, 23,09, 2017, 24,32, 2018, 23,09. E a gente vai ficar dizendo que o Estado não foi alertado disso, e o controle interno, quando ele bem entender, ele pode fazê-lo. A gente tem desde 2011, e lá está expresso, e só por aquilo as contas poderiam ser reprovadas. Aparentemente, ele não cumpre o limite, e aqui, pelo menos em 2018, você está dizendo que ele não cumpre. Está claro. Mas entendeu que, olha, está certo, você não cumpriu, agora cumpra. Estamos em 2023, da mesma forma, Excelência. Então, senhor presidente, senhor relator, eu gostaria de solicitar, como eu já me informei no começo, vista do processo, para eu fazer o meu voto escrito. E lembro que no voto com o senhor Otávio, eu pedi, venha com o senhor Otávio, por mais que tudo que o senhor tenha relatado, mas eu não teria como votar favoravelmente, porque a ideia que, com todo respeito à decisão dos colegas, onde tudo tiver ruim, mas que os limites mínimos nacionais têm que ser cumpridos. E ficarmos adiando, não falo só das contas do senhor governador, não. Eu falo de todos os gestores. Nós ficarmos adiando situações, às vezes graves, constatadas pela diretoria, confirmada pelo julgador, mas que não se converte o processo em diligência para apurar, em nome da celeridade.
É fato, o processo chegou aqui em abril de 2024. Estamos julgando o processo mais de um ano depois. Se a Assembleia também quisesse ter aprovado, teria. Não tem problema nenhum. Com ou sem entendimento do STF. Segundo o conselheiro Alberto, parece que os prazos da nossa lei são fatais. E são assim, em 60 dias a Assembleia vai poder ter julgado. Apesar de entender que há aí algo que se possa contra-argumentar ou contrabalançar, mas os prazos não seriam impróprios para o julgador? Na lei não está expresso se o julgador, antes de oferecer o seu voto, se ele entender que há elementos, ele, por esponte própria, pode tomar as providências do processo em que é relator. Isso está expresso na lei também, senhor presidente. A gente não pode apenas pegar ou ler aquilo que nos interessa, mas fazer de fato uma leitura, uma análise, tendo como ponto de fundo o interesse público, verdadeiramente. Em que, de novo, com o perdão do entendimento dos colegas, inteiramente somos os verdadeiros procuradores, advogados do interesse público. Somos, pelo menos, se Vossas Excelências não se consideram assim, eu me considero. Então, senhor presidente, dentro desses pontos e mais algum que, porventura, dos elementos novos trazidos, eu gostaria de fazer essa verificação e ter tempo de elaborar um voto, mesmo escrito a ser relacionado aos autos e apreciado pelo Pleno do Tribunal, senhor presidente. Conselheiro, nós não vamos inaugurar o impedimento da atuação de Vossa Excelência de pedir vista, isso já está pacificado. Vossa Excelência vai ter vista do processo. Eu só chamo a atenção que nós estamos perdendo uma grande oportunidade, mesmo que Vossa Excelência, que me parece, pelo que relatou, que as considerações que Vossa Excelência nos traz aqui, de forma muito lúcida e muita convicção, já teria o condão de subsidiar a Vossa Excelência de decidir, pelo que já identifica em algumas falhas pela a manifestação do voto de Vossa Excelência. Mas o que eu chamo a atenção é que nós vamos ter a oportunidade de manifestarmos de forma definitiva sobre o processo, e isso vai dar a possibilidade, inclusive, do parlamento se antecipar e tomar decisão e votar, independente de nós apresentarmos um relatório com relação a esses pontos, e esses relatórios passarão a ter eficiência alguma, porque nós só poderemos fazer marcos a partir de decisões julgadas aqui no tribunal. Se não for julgado, eles podem não considerar os apontamentos que nós faremos em outros momentos. Mas tudo isso é apenas uma reflexão que faço. E, naturalmente, Vossa Excelência também não será caçada de fazer as argumentações. Você sabe que eu sou muito democrático e passaria a palavra normalmente para Vossa Excelência. Mas eu trago isso como uma posição de convencimento absoluto que tenho. E se nós estamos perdendo nesse momento de fazer um julgamento definitivo, e a Assembleia pode, amanhã, se reunir e julgar essas contas sem a avaliação da nossa Corte, e perderíamos a oportunidade de dar marcos e modificação e apreciação de alguns pontos que nós achamos relevantes, e eles não precisam considerar esses marcos. A Assembleia vota sem nenhuma restrição. Será que eu gostaria de falar, mas volto a palavra para Vossa Excelência, com muita satisfação. Senhor presidente, eu entendo e fico até feliz com o zelo de Vossa Excelência, mas veja só,
Se a Assembleia quisesse jogar as contas, em 60 dias já poderia estar jogado. Mas sobre essa aí não votou Agora, ainda. eu também não acredito, só porque eu pedi vistas, que ela vá fazer uma providência a jato, a célere, para jogar as contas sem um parecer do tribunal, dentro de todo o direito, né, que está sufragado na lei orgânica do tribunal e no entendimento do Supremo. Mas eu até tinha trazer meu voto escrito para falar, mas surgiram elementos novos, erros grotescos da diretoria, de leitura, de aritmética. Então, de fato, eu preciso fazer essa verificação. Ok. E, de fato, eles existem, se de fato aquilo que foi relatado é da forma como está posto, porque aí eu não posso apenas ficar vinculado ao entendimento, ao juízo de valor. Eu preciso do meu convencimento com Ok. base no que está nos autos, senhor presidente. E assim, aqui dentro daquele prazo, a minha ideia é dentro do prazo legal, Sim. inclusive com o intento de nem solicitar a prorrogação de prazo, mas o prazo para que eu possa... É que nós temos, conselheiro, na próxima semana, praticamente já depois da próxima semana, nós já vamos entrar no recesso. Nós só teremos prazo a partir de julho para... Deixa eu dar uma verificada, senhor presidente, rapidamente. Porque eu estou sem... É isso? Duas ou uma? 10 e 17. Bom, isso não vem ao caso e é melhor que a gente... Está dado vista a Vossa Excelência. Olha, Dia 10 e dia 17. presidente, olha, eu me comprometo a trazer esse processo no mais tardar na terça-feira, dia 17. Pode até Ok. fazer já a minha equipe vai dar uma Ok. verificada, vai fazer um esforço. Ok. Tá bom. Fico muito feliz, inclusive, se Vossa Excelência tomar essa decisão. Isso ajuda. atendendo e convencido por Vossa Excelência. Muito obrigado. Com todo carinho e respeito. Muito Tenha obrigado. Vossa Excelência. Está dado visto o processo, Vossa Excelência continua com a palavra. Não havendo mais processo a relatar, não preciso nem consultar os demais, porque isso é pauta única. Concedo a palavra a Vossas Excelências em explicações pessoais. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco os senhores conselheiros e senhoras conselheiras para a próxima sessão em horário regimental, encerrando a presente sessão e desejando a todos uma boa semana de trabalho. Obrigado.